muito mais chique. Microfone, olha. Melhorou. E agora, gente? Vai, Lúcia, me ajuda aí. Quem mais tá aí com a gente pra gente poder... Pior que eu falo então. Tá dando certo, gente? Dá pra me ouvir direitinho? Tá um pouco baixo. E como é que é? Vira assim, Wagner? Melhora? Assim melhora? Você interrompeu? Vai, que coisa... Como é que dá pra ver? Voltamos. Famílias do Jequiriba, nós retornamos agora com as correções técnicas que a gente precisava. Tá dando para você me ouvir direitinho? Responde aí nos comentários se você consegue me ouvir com qualidade. Tá dando certo? Então, olha só. Como eu disse para vocês, nós estamos conversando a respeito... Hoje nós estamos dando continuidade à nossa live da semana passada. Na semana passada, nós aprendemos a respeito dos vários casos que acontecem, que estão ao nosso redor, quais são as implicações do abuso sexual na vida da criança, como esses perigos estão perto de nós, estão o tempo inteiro aí nos assombrando. E na maioria das vezes, como a gente já falou na live passada, acontecendo dentro das nossas casas, né? Acontecendo com a presença de familiares, muitas vezes, inclusive, no ambiente doméstico, junto com a criança ali no ambiente doméstico. Então, hoje nós vamos falar sobre soluções preventivas. E aí a gente trouxe, né, mais uma vez, a nossa querida psicóloga Débora, que vai estar conversando com a gente a respeito das várias possibilidades, né, de alternativas, soluções que são preventivas e são muito inteligentes, simples, que você pode utilizar aí na sua casa durante
vivência aí com a sua criança, tá bom? Então, para a gente começar, já quero direcionar aqui a minha pergunta para a nossa psicóloga. Débora, fala um pouquinho para a gente, assim, qual é a importância desse contato da família com a criança, desse fortalecimento desse vínculo para evitar o abuso sexual. Existe algum tipo de dado que comprova que quando a criança tem esse vínculo mais fortalecido, ela fica mais protegida? Olá, gente, boa noite. Então, com certeza, Tati, a família em que há o diálogo desde cedo, com certeza a criança fica mais protegida. Por quê? Primeiro, porque vai haver essa troca de confiança. Eu sempre oriento os pais, desde pequenininho, mesmo antes da criança aprender a falar, já introduzir a criança ao diálogo. E não é só perguntando, porque a criança aprende com como é que se diz? A modelagem, ela vê e faz igual. Então, o adulto chega e conta, olha, meu dia foi assim assado, eu fiz isso e isso, e o seu? Que vai treinando a criança a falar. Então, quando a criança cria esse hábito de ter esse diálogo com a família, a conversa é algo que sai natural. Né? Então, a partir disso, já está familiarizada a conversar. Você vê que tem crianças que mal sabem falar, chega em casa, conta tudo, aconteceu na escola. Então, a criança que conta tudo é uma criança que tem mais chance de ser protegida do que aquelas que não são instruídas a conversar. Aquelas crianças em que a família, porque tem famílias que assim, parecem estranhas na mesma casa, fica um em cada cômodo. A questão do celular, não é só criança que fica em telefone. Já ouvi relatos de crianças falarem comigo que não conversam ou com o pai ou com a mãe porque ele fica só no telefone. Então, fortalecer esse diálogo desde criança, eu falo diálogo assim, no geral, o hábito de conversar com a criança, isso até para fortalecer a questão de amizade mesmo, de não ficar só aquela coisa hierárquica, pais e mães lá em cima e o filho aqui embaixo, né? E a partir disso também vai entrar na questão do diálogo sobre os cuidados que a criança vai ter com o próprio corpo. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Todo mundo, a gente está aqui fazendo uma troca do microfone, porque antes estava dando um probleminha no áudio. Acho que agora ficou bem melhor assim. Então, Débora, me diz uma coisa. Você falou a respeito da importância desse diálogo com as crianças e falou do prejuízo do não diálogo. A falta de diálogo coloca a criança numa situação de maior vulnerabilidade e a presença do diálogo coloca a criança num ambiente mais seguro, correto? Então, Débora, para além do diálogo, esse diálogo conectado, existe um tempo de diálogo que a mãe tem que ter com o filho, ou então que o pai tem que ter com o filho ou a filha? Existe algum tipo de introdução que você possa sugerir para que a criança possa estar ali se sentindo apta para conversar com a família? Tem alguma coisa do tipo assim? Eu acho que isso acontece de forma natural, igual eu falei, desde quando a criança começa. Que assim, quando os pais induzem as crianças a falar, que a gente ensina a criança a falar, né? Ela ouve e repete. Então aí já começa, igual eu falei, conversar sobre coisas banais, o dia a dia, igual quando a gente está entre amigos, a gente não conversa sobre todos os assuntos, não é porque é criança que você não vai conversar todos os assuntos. É lógico, dentro da faixa etária da criança, né? No mundinho dela, um desenho que ela gosta, assiste junto, o brincar junto com a criança, isso tudo já vai criando mecanismos para quando chegar em diálogos mais sérios sobre como o diálogo do autocuidado, da educação sexual, a criança já vai estar habituada a ouvir, a responder. Né? Então, assim, é diálogo comum, não tem uma faixa etária exatamente. Criança começou a balbuciar, ali você já começa o diálogo. Muito jóia. Eu estava identificando aqui alguns dados, Débora, eu imprimi alguns dados a respeito da negligência no ambiente doméstico e os prejuízos dessa negligência para o desenvolvimento da criança e o aumento da vulnerabilidade dela. Porque sabe uma coisa interessante, gente, que acontece muito? É que muitas vezes a gente pede para a criança parar, ai, menino, me dá sossego, o que é um pouco natural. Às vezes a gente está um pouco mais cansado, mas um hábito que eu criei com os meus filhos e que eu acho interessante também a gente fazer, nem sempre a gente está com essa tranquilidade, com essa calma para responder, mas é muito importante você ser muito verdadeiro com a sua criança. Então, às vezes você chega muito cansado e aí o seu filho está ali ávido por te ver, então ele está feliz que ele te viu. E aí você não quer conversar naquele momento
e você só fala simplesmente, menino, cala a boca, me dá sossego. Talvez uma alternativa a você fazer isso seja você comunicar para ele, filho, filha, a mamãe está tão cansada hoje, eu tive um dia tão difícil, você ajuda a mamãe um pouquinho, eu vou tomar um banho, vou dar uma relaxada e daqui a pouquinho eu volto e eu quero que você me conte um pouquinho de como foi seu dia. E às vezes você dialogar, né, Débora, assim, contando um pouco que você não está bem e a criança vai entender. Eu já fiz isso com meus filhos algumas vezes, é interessante até a reação deles começarem a levar água para mim, deles começarem a perguntar se eu melhorei, se eu estou com dor de cabeça, enfim, então é um hábito interessante. Mas como eu estava falando do dado da negligência, olha que interessante, Débora. Glasser, né, é um estudioso sobre os impactos da negligência no desenvolvimento infantil e na vulnerabilidade dela. Ele fala o seguinte, olha, que há consideráveis evidências de danos no cérebro decorrentes de negligência no ambiente doméstico. Débora, fala um pouquinho sobre isso, sobre esses danos da negligência. Às vezes a gente fala nomes assim, negligência, etc., fica uma coisa muito abstrata. Mas o que acontece com a criança, na verdade? Quando ela está aprendendo, ela nasce com uma janela, vamos pôr essa palavra, uma janela de aprendizagem. Quando ela recebe estímulos, esses estímulos vão criando registro no cérebro, né? Através dos neurônios, quando o neurônio junta com o outro, se chama sinapses. Então, a criança vai recebendo estímulos. Por exemplo, quando a criança é pequena e ela quer pegar as coisas, ela quer tocar, ela quer falar, você tem que ceder para ela estímulos. Então, aí ela vai aprendendo a mesma coisa, o conversar, o olhar, o toque. Então, a criança ela vai aprender dessa forma, através desses estímulos que vão criando registro no cérebro. E quando o estímulo, quando é positivo, vai gerar uma consequência positiva e modela a criança dessa forma e tende a se repetir. O estímulo que é negativo ou a falta do estímulo vai gerar uma consequência negativa e vai modelar o cérebro dessa forma. Na live passada, eu tinha citado aqui esses dados que eu falei, gente, isso a neurociência comprova, tá? Isso você consegue até achar na internet. Como que é o cérebro, a parte neuronal de crianças que recebem mais estímulos e que recebem pouco estímulo. E quando eu falo de estímulo, o conversar, não é só a creche, a escola, o que ajuda bastante. Sou super a favor de colocar a criança desde cedo em creche, isso não é nenhuma coisa ruim. Pelo contrário, ela vai receber muito estímulo, mas em casa também, o estímulo do afeto, o do estou aqui, como a Tati falou, nesse momento, explicar para a criança, agora não dá, mas daqui a pouco sim, cumprir com isso. Ou então, os primeiros minutinhos, você dá aquele afago da criança, explica, vou ali tomar meu banho, vou ali jantar e já volto. Porque vai criando esses registros. Então, quando a criança, os estímulos que ela recebe são negativos, que sai para lá, menino, para de me encher o saco, você é um chato, a consequência na criança vai ser negativa. Então, o registro que vai ficar no cérebro dessa criança vai ser negativo. Ela vai desenvolver sentimentos de desamparo, de insegurança, de baixa autoestima. Ela vai achar que ela incomoda. Né? Isso tudo assim, vai ficando registro no cérebro. Não é uma coisa assim, a mente, o cérebro, o fisiológico, está tudo interligado. Então, futuramente, para depois modificar essa modelagem que foi feita, haja terapia, né? Isso quando tem. Então, assim, a criança, quanto mais estímulo positivo, estímulo quando eu falo conversar, brincar, o afago, o afeto, o falar eu te amo, o elogio, o mostrar que está ali para proteger. Aí a criança, ela tende, como eu falei, essa janela de aprendizado tende a ampliar. Porque a nossa tendência, a gente tem uma janela enorme quando a gente é criança e ela vai diminuindo, mas ao longo da vida vai fechando um pouquinho essa janela. Mas na primeira infância, gente, é fundamental esses estímulos, para que na segunda infância seja uma criança com autoestima melhor, seja aquela criança... Porque, criança com autoestima boa, com sentimento de segurança, é uma criança também protegida. Porque a criança que ela é negligenciada, que eu falei, desamparada e tudo... É alvo fácil para algum abusador. Ele chega com o mínimo de carinho, a criança que não sabe o que é isso pode, né, se deixar levar. É muito interessante, Débora, essa questão que você coloca a respeito desse vínculo que a criança vai formar com o pai.
e com a mãe, né, com os cuidadores ali. E aí me fez lembrar de um TED que eu vi no ano passado, inclusive, gente, esse TED está disponível no YouTube, ele é bem interessante. É uma criança de 7 anos dando uma palestra de mais ou menos aí uns 30 minutos, e ela fala sobre isso que você acabou de colocar, da ação e da reação, do poder da ação e reação. Então, para cada ação que a criança tem, se ela recebe essa reação de alguém que está ali, de um adulto, de uma outra criança, ela se desenvolve muito mais rápido e muito melhor ao desenvolvimento cognitivo, cerebral, neuronal é uma palavra certa? Neuronal aí dessa criança. E aí, olha que interessante, né? Tem um outro dado que eu coletei aqui, a gente está elaborando um documento aqui na instituição, e a gente tem feito uma incidência muito forte a respeito disso, né, de orientar as famílias sobre os prejuízos das negligências. E aí, olha que interessante, ó. Ele fala assim, que para interromper o ciclo de negligência contra as crianças, especialmente na primeira infância, é muito importante que a família tenha um grupo de ferramentas, instrumentos que ela possa fazer isso. A Débora acabou de dizer aqui alguns. Diálogo com essas crianças, ali o afeto, né, corresponder com um abraço, com um carinho, ele chega, você o recebe com qualidade e tudo mais. E aí, o que ele fala que você pode fazer? E aí eu queria entrar nesse aspecto. Eu vi que tem uma pergunta já aqui na live, a gente já vai responder, mas antes de passar para a pergunta da live, eu queria perguntar, Débora, assim, para além da ferramenta, você falou da importância do brincar. Como é esse brincar, assim, brincar, eu compro brinquedos, tenho que ter um acervo na minha casa, que brincar é esse? Assistir um filme com a minha criança conta, assistir um desenho com ela conta, entregar meu celular na mão dela, como que funciona isso? Gente, o brincar é uma coisa tão simples que pode ser desde utilizando brinquedos que os pais quiserem comprar, pode comprar, ou então com essas brincadeiras inventadas, como de antigamente. A questão é estar junto. Pode ser colorir junto, porque no desenho a criança se expressa. Na brincadeira, igual em terapia, a gente usa muito a família terapêutica, que são bonequinhos, porque a criança ela interpreta os papéis ali, do pai, da mãe, brincar de casinha. Na ludoterapia a gente faz isso. Eu já brinquei com uma criança em que ela fazia a mãe estressada e eu tinha que ser a filha levada. Mas no histórico da vida dela era isso. A mãe era brava e ela era a filha. Então, ela repetia o que a mãe fazia. Então, você vai descobrir as emoções dos seus filhos a partir disso. Pode ser com brincar na rua, brincar de pegador, se tiver brinquedos, né? Não precisa ser um arsenal, brinquedo simples, até porque criança ela não vai se importar com o brinquedo em si. Mas tem que ser brinquedos também de preferência em que ela manipula. Aqueles brinquedos que já vem pronto, que o brinquedo faz tudo sozinho, isso não está incentivando a criança em nada. Não estimula a criança em nada. Até celular. Celular tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que determinadas brincadeiras estimula a coordenação motora fina, né, dependendo do jogo, se é pedagógico, mas outros vem tudo tão pronto que a criança, assim... um espectador, o cérebro dela de nada ganha com aquilo. Às vezes pode não perder, mas também não ganha. Já os pais brincando com os filhos, qual filho que não gosta de brincar com os pais, né? Então, qualquer coisinha que você tiver, brincar de bola, igual o menino gosta de bola, brinca de bola com ele. Se a menina quer brincar, eu já vi, muito legal esses vídeos, a menina quer brincar de maquiar, quer brincar com o pai, e o pai deixa ser esse maquiado, não vai interferir na masculinidade dele. É usar a imaginação mesmo. Coisas que usam imaginação e fantasia. E repara que nisso ele vai manifestar as emoções que ele está sentindo no momento, que é uma forma de você conhecer a criança. A partir do que ela está expressando. Ela está brincando de maneira agressiva, que eu já atendi mães que falam, ele pega o carrinho e fica batendo o carrinho forte, assim. Aí você vai entender o contexto da família, tem muito conflito, né? Uma das formas também da gente saber se está acontecendo abuso é nessas brincadeiras, a criança pega uns bonequinhos e vai fazer umas brincadeiras muito íntimas, que às vezes você não ensinou, né, a criança, onde que ela viu isso? Então, o brincar pode ser na simplicidade, mas desde que use imaginação, nada de brinquedo que já vem pronto, igual você falou, vira espectador, porque isso nada estimula. E lembra, estimular o cérebro, isso é fundamental. Outra coisa assim que você, conversando aqui com a gente, Débora, que me ocorreu, é o fato de, por exemplo,
quando você brinca com a criança e reconhece ali algumas emoções dela, quando você reconhece ali alguns hábitos dela que são até mais agressivos e que não são, digamos que não sejam hábitos familiares. E aí vai te ajudar a identificar, às vezes, que ambiente é esse que ele está frequentando, que está tornando ele com um hábito que não é familiar, que não é típico do seu ambiente ali, que não foi ensinado por você, que ele não vislumbra no seu dia a dia, mas às vezes ele vê no seu celular, às vezes ele vê na televisão. E aí, inclusive, assim, em breve a gente vai ter uma palestra aqui, Débora, o dia todo, vai ser um sábado, o evento vai chamar Mulherão. E a gente vai ter a oportunidade de capacitar mulheres, inclusive, para como proteger, né, assim, como ambientar o seu celular para a sua criança não acessar episódios, conteúdos que são inapropriados. Mas, Débora, o que me ocorreu é a respeito da proteção e da autoproteção. Porque, olha, na questão do abuso, quando a gente está falando de abuso, lembre-se que a sua criança vai estar em momentos sozinha, você pode não estar perto. E aí, ela sabe como se autoproteger? Porque tanto é importante o papel de proteção do adulto em relação à criança, e aí você fortalece isso através do brincar com, não é do brincar visual, você está vendo a criança brincar, é o brincar com, tá, gente? Que você está ali junto com a criança, desenvolvendo com ela ali a brincadeira. E também a importância de você identificar se essa criança sabe se autoproteger. Se ela conhece ali, esses dias a gente fez uma postagem no Instagram do Gecriba sobre o semáforo do toque. Ela sabe aonde, você já compartilhou com ela as partes do corpo dela que não são permitidas de outras pessoas tocarem e tudo mais? Então, isso é muito importante. Vou pedir para você comentar sobre isso e tem uma pergunta aqui, Débora. Vou fazer de uma vez que aí você comenta as duas coisas. A pergunta... Ah, tá. Você já viu, né? Então tá bom. Então, respondendo essa pergunta primeiro, o primeiro ano da criança, eu acho fundamental ter o contato direto com a mãe, porque, por exemplo, o ato da amamentação não é simplesmente a nutrição da criança em si, mas é o momento em que a criança e a mãe criam um vínculo muito forte, e quando a família está ali do lado. Quando a mãe, ela está... Isso é comprovado também cientificamente, tá, gente? Eu não falo coisa da minha cabeça, né? Tudo que tem dados científicos. A mãe está ali amamentando a criança, e a criança também está naquele ato de ser amamentado, eles liberam um neurotransmissor chamado acetilcolina, que alguns chamam como neurotransmissor do amor e tal, que é onde cria o vínculo maior. Quando uma mãe vê um filho, um pai vê um filho, libera esse hormônio, neurotransmissor, como queira chamar, e cria esse vínculo muito forte entre mãe e filho. Então, acho que o primeiro ano é importante ter esse contato, até porque o bebê é muito frágil, né? É muito importante ter esse contato direto com a mãe, quando possível, né? Porque, infelizmente, tem famílias que, às vezes, 6 meses só, não é? Como é que chama? Período de licença. E, às vezes, com 6 meses já põe em creche, porque não tem opção. Mas eu, particularmente, recomendaria a partir de um ano e pouquinho, porque alguns já estão sabendo andar, já estão um pouquinho mais autônomos. E aí, toda creche, eles têm, assim, de acordo para cada idade, eles vão começando a trabalhar os campos de experiência, já vão estimulando, por exemplo, a criança nessa idade entre 1 ano e 2 anos, eles passam coisas como o toque, agilidade motora, que aí já é uma preparação para o outro maternal 2, por exemplo, que aí vai vir outras experiências. Então, o primeiro ano, como eu falei, é importante essa ligação mãe-filho, quando possível, né? Que o amamentar, o aconchego é muito... Tem criança que às vezes nem está amamentando mais, ela parou de sugar, mas ainda fica ali pelo aconchego, por essas substâncias que geram no cérebro. Tá? Agora a pergunta... A minha pergunta foi sobre a autoproteção. Sobre a importância da criança se autoproteger. Tá. Antes de responder, eu vou chocar o pessoal com os dados das estatísticas, porque a gente tem falado aqui da estatística, que acontece a maioria em casa, com familiares e tudo. Eu vou falar em números, porque vocês vão ficar chocados. Aí depois eu falo da autoproteção, que é aí que vocês vão entender. Nossa, realmente, tem que falar da autoproteção. Eu tenho 2 fontes aqui do Ministério da Saúde. Em uma fala que meninas são principais alvos, uma está em porcentagem, a outra em números. Então, por exemplo, uma vítima de 0 a 9 anos, em relação a gênero, 76% meninas e 23% meninos, de 0 a 9 anos.
Vítimas de 10 a 19, né, que aí já entra o final da infância e adolescência. 92 meninas e 7% meninos. Índice de repetição, de 0 a 9 anos, 35%, e de 10 a 19, 45%. De repetição é a criança ser abusada? Várias vezes. Porque tem a maioria dos casos de abuso costuma ser frequente. Quando não vem à tona logo, igual eu falei na live passada, tem casos que às vezes a criança não manifesta logo de cara algum comportamento muito destoante, ou às vezes a mãe acha que ele faz parte do desenvolvimento, porque tem comportamentos que fazem parte do desenvolvimento, até que cai a ficha que é um abuso. Então, 35% é muita coisa. Local de ocorrência. Esses dados, são dados aqui de 2018, que foi o mais recente que eu consegui, né? Nós conseguimos. Residência, no caso de vítima de 0 a 9 anos, 9.362. Isso, gente, é caso registrado, fora os casos velados, que a família esconde, que a família tem medo de falar, que a família protege. Eu ousaria dizer que seria até o dobro. Mas, assim, registrados, a residência, mais de 9 mil. Aí, você vê, escola vem em segundo lugar, 690. Nossa, eu tinha até uma pergunta sobre isso. Via pública, 296 outros, que aí pode ser, sei lá, escolinha de futebol, igreja, o que quer que seja, 1.400 alguma coisa, ignorado 1.600. Mas repara, se juntar escola, via pública, outro ignorado, não chega nem um terço da residência, que é 9 mil e tanto. E quando é de 10 a 19, o número aumenta, de 10 mil passa para 11 mil. A escola diminui para 300, via pública já aumenta um pouco, mas assim, o índice não muda tanto. Agressor, agora vocês vão ficar mais pasmos ainda. Pai padrasto, 3.904, de 0 a 9 anos, e de 10 a 19 está parecido, é 3.490. Mas no entre pai e padrasto aqui não está falando, mas pode pôr avô também, porque eu já peguei muitos casos, já atendi muitos casos que era avô, ou avô consanguíneo, ou avô que casou com a avó depois. Amigo conhecido vem em segundo lugar, 3.264. Já no caso das vítimas mais de 10 a 19, quase que dobra, 5.014. Mãe, pode ser mãe, madrasta, tia, né? 417. E de 10 a 19, 401. Então, vocês vendo que do pai e padrasto, 3.000 e tanto. Mãe, 417. Bem menor, mas existe. Desconhecido, 805. Irmão, que existe também o abuso sexual incestuoso, 569. E o cuidador, que às vezes a pessoa, né, babá, 234. E outros, não sei o que significa, 430. Então, vocês viram pelos números, né? Isso aqui, 2018. Igual eu falei, os casos velados. Fora que depois da pandemia, assim, isso porque durante a pandemia a gente teve essa criança. Porque, olha, faz a conta comigo aí. Se o ambiente doméstico tem sido o ambiente mais onde mais ocorrem casos de abuso sexual, e essa criança durante a pandemia ficou no ambiente doméstico, então a gente tem o quê? A gente tem quase assim, nós fomos socialmente cúmplices de um massacre com as nossas crianças. Então, é muito importante, gente, mais uma vez, você reforçar com a sua criança o bom hábito do diálogo, do brincar. O brincar é a linguagem dessa criança. Os dados são, assim, estarrecedores. Eu estou chocada, assim, Débora. E olha que eu acompanho os dados, não só pela vivência profissional, mas também porque a gente constrói muitos documentos de pesquisa aqui na instituição. E aí, inclusive, vai a minha próxima pergunta. A gente está falando muito, Débora, você falou que o segundo lugar mais perigoso, mesmo com a disparidade tão alta, porque a disparidade entre o ambiente doméstico e o ambiente escolar, sei lá, o ambiente escolar deu aí o quê? 10% do ambiente doméstico? Menos de 10%, uns 7%, não é isso? Então, olha só, se a gente fosse colocar em percentual aqui, a residência estaria ali mais ou menos com uns 90%, uns 7% na escola, uns 2% a 3% na via pública, e outros aí a gente tem um outro percentual, aí talvez uns 5%.
Então, olha que loucura. Fiz uma conta aqui um pouco erradinha, mas vocês dão um desconto aí, gente, que a cabeça já são 8h30. E aí, olha que coisa interessante. A gente está falando dos ambientes de risco para essa criança e como você prevenir situações de abuso no ambiente de risco. Agora, eu queria te perguntar, você que é mãe, você que é pai, você que é cuidadora aí dessa criança, você já perguntou na escola do seu filho se lá tem uma política de proteção à infância? Você já perguntou quais são os documentos que tem nessa escola que tentam minimamente ali resguardar que os profissionais que estão ali são profissionais comprometidos com a pauta da infância, com a pauta da proteção? Então, fica aí, né, mais uma ação preventiva que você pode ter quando você for levar para o seu filho na escola, amanhã, inclusive. Débora, fala um pouquinho da importância da construção desses documentos, né, desse material que vai ali corroborar com um sistema de proteção nos ambientes escolares. E se tem como a gente criar um tipo de combinados na própria casa para ali estabelecer uma proteção ali aos abusos e violências. Sobre dentro da escola, eu vou dar exemplo do que nós temos, né? Aqui todos são os agentes de observação, né? Todos os funcionários, não importa o cargo, vai sempre observar como que a criança está, porque a gente lida com as mesmas crianças quase que diariamente, a gente consegue perceber cada um. Às vezes a gente pode, às vezes, não lembrar direitinho o nome, mas vai saber, fulano é mais alegre, é mais desse jeito, é mais desse outro jeito. Aí a pessoa percebendo alguma coisa diferente com a criança, ela vai para a pessoa de referência, que sou eu, a Ivonete, que é da supervisora da educação, e a Flaviana. E aí a gente vai tomar as providências cabíveis, né? Que dependendo, que varia de caso a caso. Às vezes chamar o responsável, né? A Tati faz encaminhamento, alguns encaminhamentos eu também faço. Então, assim, a gente vai fazer uma palestra aqui, né? Eu vou passar uma palestra aqui em outubro sobre como lidar melhor com isso, que uma coisa a gente tem a política, mas às vezes acontece o fato e a pessoa não sabe lidar. A criança chega e fala coisas que eu já ouvi, mas eu estou preparada para isso, porque eu tenho o tempo de experiência e preparação teórica também. Titio pôs a mão aqui. Aí a pessoa não tem, né, às vezes, uma estrutura, o que eu faço? Aí sai falando com o professor, com o fulano, pede para a criança repetir, e não é bem assim. Então, assim, é bom a escola, todas as escolas, estarem por dentro do que é a escuta especializada, o depoimento especializado, qual que é a ordem, como que isso funciona. Eu não vou entrar em detalhes disso, porque senão ia delongar demais, mas procura se informar, criar essa política, assim, igual a que tem. Observador, óbvio, tem que ser todos. De referência, quem? São aqueles que talvez possam tomar uma providência maior. O encaminhador, para talvez focalizar em uma pessoa só, para também não virar bagunça, ou no máximo 2, porque se um não tiver, tem o outro. Dentro de casa, é a organização familiar, até para a educação de uma forma geral. Da mesma forma que, às vezes, por exemplo, um pai e uma mãe vêm de vivências diferentes. Então, um vai achar que cria o filho de um jeito e um de outro. Não, vocês vão criar a família de vocês. Não é repetir na criação, é refazer uma criação juntos. Então, o pai e a mãe se moram juntos, mesmo se moram separados, ou se moram com a avó, com a tia, que seja, vai falar, olha, desde pequeno, já começa a conversar com a criança, igual a gente falou no início, o diálogo, o brincar com, preferencialmente vir na parte de todos. Quando tem crianças maiores em casa e tem ciúme da pequena, eu sempre falo, inclui a criança nos cuidados da menor, para ela se sentir protetora, ao invés que a criança tenta equiparar, está doente, também estou tomando remédio, também quero. Junta ela não, vamos me ajudar no horário, me ajuda a dar o remédio, me ajuda a dar o banho, fazer essa inclusão. Então, dentro de casa, pode ter esses combinados, né? A família combinado, olha, nós vamos falar sobre esse assunto, vamos falar junto? Se o casal mora junto, eu acho que a conversa tem que vir dos dois. Não tem que ter essa história, é só sua mãe que fala, ou só seu pai que fala, porque é menino ou porque é menina, porque, infelizmente, a pandemia, tivemos vários mortos, várias crianças ficaram órfãs de pai ou de mãe. Na falta de um, como é que o outro vai fazer? Então, desde pequeno, o diálogo tem que vir de ambas as partes. Muito interessante, Tem uma perguntinha aqui, deixa eu te repassar. A Lúcia perguntou se existe, Débora, ali, nesse processo ali de envolver a criança, né, num senso de responsabilidade, de autoproteção,
se você tem alguma orientação sobre a faixa etária, que a criança pode ir sozinha até um supermercado próximo à residência, ou então se ela tem alguma idade ali que você recomenda para esse tipo de colaboração familiar. Ai, Lúcia, essa resposta é tão difícil de dar que se dependesse de mim eu falaria 18 anos. Principalmente depois do fato triste que aconteceu com aquela criança, né? Que foi comprar o pão e tudo, era pertinho de casa. Eu, quando atendo crianças de 12, 13 anos, ainda mais depois desse fato, eu falo com a mãe, não acho certo. Por quê? A gente não sabe como a criança está sendo criada, se a criança é mais inocente, como no caso, esse caso verídico aconteceu, era um conhecido da menina, ela foi para a casa dele, alguma coisa ele deve ter falado para ela, para seduzir, assim, eu tenho algo para você. Se é uma criança, às vezes, muito inocente, sem malícia, ela vai ser algo fácil. Então, se seu filho, você percebe que ele é assim, você vai deixar seu filho ir ali na esquina, depois de algo que acabou de sair na televisão, gente, não foi... E casos como dessa menina existem vários, só não é televisionado. Então, eu acho muito complicado eu falar, gente, a partir de tal idade pode, porque eu acho isso muito, muito complexo. Assim, eu não sou mãe, mas tenho um sobrinho. Quando eu saía com meu sobrinho, uma vez fui com ele num sítio, tinha piscina, eu não consegui tirar o olho dele na piscina, e olha que ele sabe nadar. Então, acho que se fosse meu filho, eu falei só com 18 anos, né? Mas é lógico, eu sei que não é assim. Mas vai da maturidade do seu filho. Se você perceber que ele tem mais maturidade, você já colocou essa maldade, não que ele fica aterrorizado, mas de cuidado, se alguém te chamar, não vai. Se já teve esse diálogo todo, você acha que pode confiar, não confiar nele, que nele você vai confiar, mas assim, acreditar que ele realmente não vai cair em papo de terceiro. Pode ser seu tio, apareceu do nada te chamando para ir em tal lugar. Não vai. Fala, vou falar com minha mãe primeiro. Cumpre com o combinado. Se é ir lá, comprar o pão e voltar, no meio do caminho alguém te chamou para algum lugar, você fala, vou falar com minha mãe. Na volta, se ela permitir, na volta eu venho com ela. Mas é lógico, criança não. Até 12 anos é criança. Eu não recomendo criança nenhuma ficar fazendo nada na rua sozinho. Aí, a partir dos 12, vai da maturidade que a criança tem, né? Da esperteza e tal. Talvez também, né, Débora, um aspecto que possa ser considerado é o fato da rede local, a rede comunitária. Então, às vezes, assim, você vive num ambiente comunitário de uma vizinhança segura. Não sei se vocês já viram, mas tem alguns municípios, né? Normalmente na zona rural, mas também na zona rural, infelizmente, são muitos casos ali que são identificados de abusos, mas eu acho que é muito mais um abuso com o consenso familiar, na perspectiva de que aquela criança, ela já tem idade para se casar, para se relacionar e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que também um aspecto importante para considerar é esse ambiente doméstico. Esse ambiente comunitário. Quem são ali os vizinhos? Vocês conhecem a vizinhança? Se a sua filha demorar, né, para voltar do supermercado, onde ela foi, existe ali um grupo de pessoas ali na comunidade que, olha, Lúcia, eu vi seu filho em tal lugar, ele saiu daqui do supermercado e foi em tal canto, porque é um paradoxo, né? Hoje em dia a gente se incomoda muito com gente observando a nossa vida. Num passado já era mais habitual isso. Isso também era um hábito protetor, apesar de ser um hábito incômodo de você saber que tem gente te observando, mas no aspecto da proteção comunitária é algo relevante. Pelo menos eu entendo assim, porque você tem ali um grupo de pessoas que são como câmeras comunitárias. Elas também estão vendo. Eu confesso que eu, algumas vezes, já deixei minha filha ir comprar pão, pertinho assim da minha casa. Mas realmente é algo angustiante. Não é legal mesmo. Aqui no GCRIV a gente não permite, quando a família quer deixar a criança vir e voltar sozinha, a mãe tem que fazer uma autorização de próprio punho, que ela foi orientada sobre os riscos, que a gente falou sobre isso, até por causa também do risco de perceptividade dessa criança, né, Débora? Então, dessa criança perceber, terá aquela visão periférica, de perceber que ela, velocidade, tempo de atravessar uma rua e tudo mais. Mas, Débora, voltando aqui um pouquinho para nosso foco assim, da nossa live, sobre soluções preventivas em relação ao abuso, eu queria perguntar para você, um outro dado interessante que eu encontrei, foi que
a negligência tem uma relação com o abuso sexual. Apesar de não haver como mensurar essa questão da negligência no ambiente doméstico, e o abuso sexual é um pouco melhor mensurado por causa da denúncia, da possibilidade de periciar a criança, mas como que seria essa relação entre a negligência e o abuso sexual, digamos assim, a vulnerabilidade dessa criança para o abuso sexual? E também, aproveitando em sequência, a minha outra pergunta é o seguinte: se existe algum hábito da família que acaba colocando a criança em risco por um excesso de camaradagem com o adulto. Então, por exemplo, vai lá, abraça sim. Não, faz isso sim. E o que ela pode fazer, como é que ela pode orientar sobre essa relação da criança com adultos, ainda que adultos familiares? Eu não trouxe aqui hoje, mas na semana passada eu tinha até falado de um dado, que o dado de negligência e de abuso sexual de crianças estava bem próximo. Porque o pai que é negligente, a gente está falando pai geral, tá? Generalizando aqui a parentalidade. Ele não percebe a criança, ele não se importa com a criança, de certa forma, não observa, ele não conhece o próprio filho, ele não vai saber dizer se o filho está bem, se não está. Então, se algo estiver acontecendo com o filho, ele não vai saber diferenciar. Essa coisa que você falou de... Sim, a gente foi criado assim, de cumprimentar as pessoas e tudo mais. Uma coisa é você ser educado. Agora, que a gente ensina sempre a criança, né? Um dos diálogos, depois eu vou aprofundar em como que é esse diálogo. É justamente da criança, ela respeitar o próprio corpinho. Se você não quer que ninguém encosta no seu corpinho, não precisa deixar, não permita. Aí você vai lá e força a sua criança a abraçar um tio, a sentar no colo. Formas que abusos acontecem. Então, se a criança estiver muito resistente, você vai obrigar, aí você ensina ela uma coisa de um lado, mas de outro você força ela a fazer o contrário. Né? Porque existem dois tipos de negligência também. Tem a negligência ativa, que é aqueles pais que eu já vivenciei em experiência de trabalho, situações assim, pais que usavam droga ou que bebiam com a criança no ambiente. E o abuso ocorreu nesse ambiente em que pai, mãe ou outro familiar estava usando droga. Que ambiente mais vulnerável e negligente que esse? Agora já teve também a negligência passiva, justamente da mãe ou do pai não ter essa conversa com a criança desde cedo, essa conversa mais assim firme com ela sobre os cuidados, ela começou a ser abusada sem ter noção de que aquilo era abuso. Quando foi piorando, porque o abusador começou com abuso invisível, que nós comentamos semana passada, quando chegou no nível maior, ela assim, sem entendimento daquilo, ela meio que explodiu. Então, assim, foi um abuso passivo, que a mãe achava que esse assunto era muito pesado, né? Não vou falar de educação sexual com minha filha. E a filha ficou desprotegida. Então, assim, a negligência entra nisso. Porque o pai que não é negligente é aquele que conhece o filho, é aquele que sabe o que está acontecendo com ele. Você olha para o olhar da criança, até a gente que às vezes tem mais contato com criança, a gente fica de olho nela aqui, a gente percebe, nosso fulaninho hoje ele está diferente, ele não está legal, né? Então, a negligência, a criança fica o quê? Ela fica invisível. Então, a criança que é invisível, o outro chega, faz e acontece. Os de fora podem perceber, aquele pai, aquela mãe vive deixando aquela criança na rua, não fornece o que ela precisa, a criança não tem brinquedo, então eu vou dar o brinquedo para ela, porque a mãe não dá, eu vou dar aquela roupa porque a mãe não dá. Está ali na rua perambulando, a mãe não sabe onde que está. Eu estava aqui pensando sobre como as instituições podem atuar para proteger, porque você já falou várias dicas como a família pode atuar para proteger essa criança. O que você recomendaria, por exemplo, para a escola onde eu vou matricular meu filho? O que você recomendaria para que esse pai ou essa mãe, como a Débora já falou, a gente está falando em cunho genérico, que ele poderia questionar na escola para ter um pouco mais de segurança em relação a essa situação de abuso ali que a criança possa sofrer na escola, porque de acordo com os seus dados é um percentual bem menor, mas acontece, né? Acho que o primeiro poderia saber se a escola tem essa política, né, de proteção da infância, o quanto que ela valoriza a infância, se, por exemplo, se é pública, se é aquela escola pública que simplesmente faz por fazer, ou se é uma escola particular que só está interessada no dinheiro, porque existe que é assim, né, só quer a criança ali.
Indicação também, eu acho uma coisa interessante. Pessoas que já vivenciaram, já tiveram filhos ali, recomenda aquela escola, aí você vai, visita, conhece professores, observa as crianças, como que elas estão sendo tratadas. Porque se você vai numa escola e de supetão e ver, às vezes, professoras gritando com crianças com a carinha mais abatida, dá para ter uma noçãozinha, assim. Avaliar, muitas escolas, hoje em dia, você joga no Google, você vê avaliação. Né, e saber se tem esse projeto é extremamente importante. Porque vai saber se a escola realmente tem um interesse de proteger mesmo ou não. Se está alinhada também com o que está no ECA, né? Capacitar esses educadores? Isso, capacitar. Igual aqui o pessoal com frequência, né, capacitado. Agora em outubro de novo, e é uma capacitação que tem que ser frequente. Eu já trabalhei autônomo para uma outra creche, que lá também, com frequência, a gente fazia capacitação de temas diversos, não só de abuso, mas temas diversos relacionados à infância. E como era uma creche também, era também em relação à primeira infância. Capacitação para os profissionais também, não só do abuso, mas lidar também com a inclusão, que às vezes alguns profissionais ficam perdidos quando tem a questão da inclusão. Vou até aproveitar isso, só para responder uma pergunta da semana passada que ficou em aberto, que era sobre como proteger criança que tem autismo. Aí eu fiquei com isso, assim, gente, igual eu tinha explicado, eu estou começando uma especialização em ABA, que é análise comportamental aplicada, que é o melhor tipo de terapia que tem para trabalhar com a criança autista, mas até com criança no geral, porque ela vai muito nessa linha de estímulo, comportamento e a consequência, de modelagem. Às vezes ele pensa que o autista é só aquele que não quer o toque, que não me encosta, mas isso chama o autista com hipersensibilidade. Existe tem a hipossensibilidade, ou seja, para ele sentir o toque, ele precisa de mais contato. Então, tem crianças autistas que o pai fala, nossa, mas ele adora me abraçar, me apertar, porque às vezes para sentir ele precisa muito do toque. Talvez a criança que ela é assim, isso vai muito da percepção do pai, né, da mãe que não seja negligente, em perceber se o filho é assim. Se ele é do tipo hipo, ele é mais fácil, porque o hiper, a criança, ela vai encostar, ela vai gritar, porque ela não gosta do toque, então ela vai fugir, ela vai te empurrar. A criança pequena, ela empurra, o autista pequeno, se ele não quer você perto, ele te empurra. Já o hiper, ele vai querer o toque. Então, é uma vulnerável aí. Ou se a criança é verbal ou não verbal, por exemplo. Tem autistas com 4, 5 anos que são não verbais, que não falam. Se a criança não fala, como que ela vai dizer o que aconteceu com ela? Porque a criança que é verbal, ele tem inteligência. Você conversando com ele, ele vai saber te relatar. O mesmo que do jeito dele, o que aconteceu. Né? Gosta da questão do diálogo, gente, é para todas as idades, todas as crianças, neurotípicas ou não. Né? Então, respondendo a questão do autista, ter a conversa, como tem com todas as crianças, típicas ou não, mas ficar um pouco mais atento se ele é hipossensível, que é esse que precisa mais do toque para sentir. E se ele é não verbal, aí que você tem que ter um olhar muito mais apurado para ver se há alguma mudança de comportamento, se há alguém que ele começa a rejeitar com mais frequência, ou algum lugar que ele começa a rejeitar com mais frequência, né? Observar mais de perto. Muito bom, Débora. Inclusive, assim, gente, você que não conhece o trabalho da creche, que o seu filho está ali matriculado, da escola, muita gente tem uma ideia de que a creche é um lugar onde a criança fica para os pais trabalharem. Veja bem, a creche não é esse lugar reducionista, esse lugar pequeno que você está transformando com esse comportamento ou com esse pensamento. A creche é um local que explora os aspectos do desenvolvimento da sua criança através do brincar. Boas creches com mais qualidade, vão explorar muito o brincar com a sua criança. Por quê? Porque o brincar é a forma como ela se comunica. Então, se você utiliza essa ferramenta em casa, se a escola que seu filho está matriculado utiliza essa ferramenta, você está capacitando o seu filho para uma ampliação do desenvolvimento dele. E aí, gente, muita gente pensa, mas brincando não aprende nada. Muito pelo contrário, né? É através da brincadeira que a criança vai aprender. Ela fortalece aspectos cognitivos do conhecimento, socialização, compreensão de espaço, de tempo, de quantidades, né? Ela vai aprender ali sobre o corpo dela, sobre os gestos, os movimentos, coordenação motora, como que fala? Aquele da coordenação motora fina, coordenação motora mais grossa, né? Que são aquelas coordenações mais ampliadas, mais espaçosas, e aquelas coordenações que exigem mais equilíbrio, né? Que exigem mais ali a escrita, por exemplo. Então,
Então, isso tudo é feito na escola. Existem brincadeiras, gente, que exploram ao mesmo tempo tudo isso. Você pode brincar com seu filho. Uma dica que eu quero deixar aqui, por exemplo, para você ensinar autoproteção, a gente utiliza um jogo aqui na instituição, que é o Brincando Nos Fortalecemos. Inclusive, quero mandar um abraço para a nossa educadora com as crianças da Casa de Cultura, que é a Flaviana, e esse jogo é aplicado com as nossas crianças aqui. O que é esse jogo? Você sentar ali um pouco com a criança, existe o jogo mesmo, a gente tem ele aqui disponível, mas você pode utilizar alguns em casa. Por exemplo, você desenhar ali um bonequinho e depois você ajudar ela a colorir as partes do corpo que podem ser tocadas, as que não podem ser tocadas. Você fazer isso com bolinhas, né? Assim, a criança vai colocando ali, enchendo de bolinhas nos locais que podem, nos locais que não podem. Você fazer brincadeiras com ela dentro de casa ali de se esconder, de aparecer, e aí você pode mostrar para ela aonde que tem que ficar escondido e o que pode ser mostrado. Então, existem aí alternativas de brincadeiras que você pode utilizar, né, Débora? Para proteger a sua criança. Ô, gente, tá todo mundo ouvindo aí direitinho? Parece que deu uma quedinha na live. Tá tudo certinho aí? Alguém pode dar um ok? Porque já tinha passado de 1 hora. Responderam aí, Wagner? Que não está aparecendo aqui para mim. Eu acho que tem comentário. Aqui, então, assim, vamos falar como que quais. Até perguntando, como é que eu converso com meu filho, então? Quando pequenininho, você pode pegar, se você não tem esses materiais em casa, pega os bonequinhos, ursinho. Pode encostar aqui, por exemplo, uma boneca, um bonequinho, né? Não, aqui pode encostar? Não. Onde que pode dar beijo no filhinho? Aqui, e vai mostrando. Sempre falar com ele, ó, essa parte, você pode usar o nome, é a sua parte íntima. A gente nunca usa nome muito assim, igual, por exemplo, no caso da menina. Se quiser usar um nome, uma vez uma mãe falou comigo, eu falo vagina mesmo, ela tem que saber que é o nome. Pode falar vagina, perereca, como uma vez uma criança falou caixinha, aí chega e fala assim, meu tio mexeu na minha caixinha. Você vai pensar o quê? Caixinha? Ou dar uns nomes assim, biscoito, muito além. Então, pode dar um nome assim, os mais comuns, entendeu? Falou essa... Inclusive, né, Débora? Dá um nome mesmo. Você dizer, aqui é a caixinha. Isso, aqui é o ânus, né? Não pode, ninguém pode mexer. É só em momentos de, por exemplo, quando é menorzinho de higiene, é só mamãe, por exemplo, tá, gente? Que pode mexer só para limpar. E é só para limpar, não é para ficar brincando, igual você comentou na live passada, de ficar brincando com o órgão sexual. Às vezes algumas mães se imaginam de brincar com o órgão sexual do menino. De jeito nenhum. Ensinar desde pequenininho, ó, não deixe encostar no seu corpo, mas você também não encosta no corpo de ninguém. Não pode. É falta de respeito. Para a criança crescer com essa noção de respeito. Outra coisa, eu acho importantíssimo, que muitos pais às vezes falam desse autocuidado, mas esquecem de um detalhe importantíssimo que o abusador usa, ameaça. Se uma pessoa chega com uma criança de 5 anos, abusa dela no jeito coercitivo, tem aqueles que vão seduzindo, dá um brinquedinho, dá um doce, em troca disso, daquilo, e ela não teve a conversa da família, para que tem, né, encostar, né? Nunca foi dito para ela que não podia. Ela, 5 anos para uma criança, 5 anos para a gente já estava velho, né? Criança, 5 anos nasceu ontem. Então, uns vão por essa linha da sedução, mas os que vão para a linha da ameaça. Vão matar seu pai, vão matar sua mãe. Se eu sofrer uma ameaça, eu vou ficar com o pé atrás. Eu que já sou adulta, né? Posso não ficar morrendo de medo, mas eu vou ficar com o pé atrás. Imagina uma criança nessa idade que ela é mais concreta, o pensamento dela é mais concreto. Se fala que vai matar, ela vai achar que vai matar. Então, ensinar para a criança o seguinte, olha, se também a pessoa te ameaçar, às vezes ela pode nem saber o significado dessa palavra. Né? Detalhe, se ela for muito pequena, ela pode não saber o que significa ameaçar. Então, você fala, se alguém falar que vai machucar papai, ou mamãe, ou vovó, quem quer que mora com ela? Você vai falar, olha, teve um pai que teve uma fala muito interessante aqui. Ele falou assim que ele é um super-herói. Só que, como é que fala? A gente não é escondido, não, é oculto. Que pode contar para ele tudo porque ele é um super-herói. Então, você pode falar isso, eu sou seu super-herói, eu sou uma heroína, eu vou te proteger, a pessoa está mentindo, ela não vai fazer isso não, você pode me contar tudo, essa ameaça é mentira. Então, uma vez eu conversei com uma mãe, quando eu falei da ameaça, ela está assim, nossa, eu nunca falei sobre isso. Falei, pois é, e muitas crianças são abusadas, não é por falta também de informação, porque são ameaçadas.
ou são culpabilizadas. A pessoa, além de ameaçar, fala: eu estou fazendo isso porque a culpa é sua, porque você está deixando. Né? Quando a criança começa a ficar maiorzinha e ter uma noção daquilo, vem um sentimento de culpa, você vai deixar sua mãe muito triste se você contar. Sua mãe vai embora, seu pai vai embora, vai querer morrer. Então, assim, vai te prender, criança inocente. Então, vai pela linha da ameaça, da culpabilização. Então, isso tudo também tem que ser conversado com a criança. Daí, mais uma vez, né, Débora, acho que daí, mais uma vez, a importância de você ser muito verdadeiro com a sua criança a respeito do papel dos equipamentos. Porque, às vezes, assim, um abusador pode utilizar desse artifício de engano para manipulá-la. Olha, se descobrirem, você vai ser entregue no conselho tutelar. Aí a sua mãe, a pessoa que você confia, já disse para você que vai fazer isso. E aí, como é que essa criança está vulnerável? Por quê? Por causa de uma mentira que foi ali colocada na cabecinha da criança em relação ao papel desses equipamentos de proteção, né, Débora? Na semana passada, que eu fiquei dando exemplo de caso real, eu não dei exemplos de caso de abuso sexual virtual. Infelizmente, eu já peguei vários. E de idades assim, entre crianças entre 8 e 12 anos. E já teve os abusos do tipo de sedução, porque, por exemplo, uma menina de 12 anos, 13, já está entrando na puberdade. Ela pode... Qual criança nessa idade que às vezes não se apaixonite, né, gente, por um professor, por um cantor. Então, chega um adulto mais velho, ele vai seduzir a criança. Eu já ouvi mãe dizendo, mas ela correspondeu, eu ouvi a mensagem, claro, ela foi seduzida. Né? Ele usou da sedução para poder abusar dessa criança. Ou outras foi na linha de ameaça, porque era um conhecido, né, para variar, de um familiar, e fazia a criança... fazer gestos sexuais para ele, fotos nuas, vídeos, e ameaçava. Se você contar para alguém, e vinha essa ameaça, vou matar fulano, ciclano. Teve casos de descobrir porque foram eu não lembro como, mas foi postados em sites. Então, eles fazem isso, né? Essa rede de pornografia, que é a exploração sexual. A maior rede virtual é essa. A exploração sexual é isso, eles usam, além de abusar, né, porque eles estão vendo, né, e às vezes, fazem vídeo deles se masturbando para criança, isso também já ocorreu. Então, muito atento com quem sua criança conversa. Criança de madrugada no telefone, isso não existe. Hora de dormir, pega o telefone da criança. Além do que, tem que ter horário para telefone. Mas jamais deixar a criança muito tempo. Se ela está muito tempo sozinha, está no banheiro com o telefone e fica muito tempo, ou fica trancada no quarto no telefone muito tempo, dá uma olhada se ela apagou conversa. Gente, um aplicativo que uma mãe me mostrou uma vez, eu fiquei horrorizada. Era uma calculadora. Ela me mostrou a calculadora, assim, uma calculadora normal. Aí ela foi mexendo lá na calculadora, e essa calculadora, na verdade, era um aplicativo que escondia vídeos e fotos. Só que o dessa criança não era nada com conteúdo sexual, mas era com conteúdo também bem, assim, autodestrutivo. Sobre suicídio, matar pai e mãe, algo bem pesado também. Mas era um aplicativo que fingia ser uma calculadora, mas de fato fazia conta e tudo, mas era para esconder. Então, às vezes, assim, seu filho tem telefone, olha todos os aplicativos, olha os jogos, e até me lembrei de um filme que chama Confiar. Eu vou dar um spoiler rapidinho, mas vale muito a pena ver. A menina com 15, 14 anos, conversando com um rapazinho na internet. Até então ele tinha a mesma idade, se apaixonou por ele. Aí toda vez ele falava, eu tenho um outro segredo. E a idade ia sempre aumentando. Até que foi ver, ele era bem mais velho que ela. E ela, assim, ela ficou confusa, mas ao mesmo tempo ela estava apaixonada. Aí, assim, no decorrer da história, que eu já vi um tempo, já não lembro mais detalhes, como que veio à tona, ele chegou a conhecê-la, levou para um hotel, teve o ato sexual com ela. Aí pode dizer, mas ela quis, foi igual um robozinho, porque assim, ela, embora ela já tinha corpo, a mente dela não estava preparada para isso, né? Nós mulheres sabemos que para ter a primeira vez, por exemplo, é um ato muito complexo do envolvimento afetivo, de preparação. Então, ela ali, com um homem bem mais velho, aquela mistura de sentimentos, e o ato ocorreu. E ela ficou assim, mudou completamente com ele, ficou muito sentida e tudo. Aí teve a descoberta. Na descoberta ela ficou confusa, porque ao mesmo tempo que ela tinha raiva, porque ele mentiu para ela, porque o que ele fez foi abuso, né? Teve o sexo com ela, embora, entre aspas, consentido. Mas ela ia fazer o quê? Né? Uma criança
15 aninhos frágil, né? Enfim, mas por outro lado, ela tinha raiva em saber porque ele tinha outras meninas que ele fez a mesma coisa. E no final do filme mostra ele com a família dele. Era o pai de família, a família assim, né? Ele com os filhos pequenos, aquela carinha boa. Gente, esse filme é ótimo, recomendo. Eu não sei falar qual aplicativo que tem, que eu vi tem muitos anos, chama Confiar. Abre muitos olhos sobre essa questão do abuso virtual, sobre esse jogo de sedução que o adulto faz com o menor de idade. Porque a gente foca muito no abuso da criança, que obviamente é mais vulnerável, mas às vezes a criança aí na pré-adolescência, no início da adolescência também pode ser vulnerável, né? Até porque, assim, Débora, se nós adultos somos super vulneráveis, às vezes, assim, a gente sabe como a gente pode ser seduzido, né? Assim, nós estamos aqui numa live de adultos, né, gente? Então a gente pode fazer alguns comentários, mas você sabe que, por exemplo, o ato sexual para a mulher começa de manhã, com aquela fala, com aquela busca por agradar e tudo mais. Para o homem, nem sempre. Claro que existem as particularidades, mas, regra geral, a mulher é muito mais envolvida pelo que ela ouve e o homem é muito mais envolvido pelo toque. Então, você imagine uma criança, se isso acontece com a gente ainda na fase adulta, já na fase adulta, você imagine a vulnerabilidade de uma criança. É por isso que é estupro de vulnerável. Não importa se houve consentimento, a gente chama de consentimento viciado, e aí, na verdade, não houve o consentimento, tá bom? E aí, Débora, para a gente encerrar, a gente já está caminhando aí para o nosso final. Antes de mais nada, a gente vai ter o sorteio. É mesmo, a gente teve uma ideia aqui da nossa colaboradora, da Melissa, e ela pediu para você colocar assim, ó, coloca nos comentários, eu tô aqui até agora, para você concorrer à nossa agendinha da proteção. Vou sortear mais uma vez, e dessa vez a gente também vai sortear um gibi. Olha que legal, um gibi que você pode aí ler com a sua criança, um gibi da Turma da Mônica, sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Muito legal. Então, a gente vai sortear, coloca aí no comentário, eu tô aqui até agora. Não mente não, viu, amiga? Não mente não, porque a internet registra tudo. E depois também, né? E aí, então, assim, para a gente estar caminhando para o encerramento, eu gostaria de ler essa frase. Olha que coisa pesada, gente. Diz assim, ó. Negligência não se trata de um abuso cometido exclusivamente para famílias que têm dificuldades econômicas. Negligência não é apenas o ato de deixar de oferecer alguns alimentos e produtos que a criança precisa, mas pais que de modo crônico, ou seja, repetidamente, não têm vontade, disposição ou capacidade psicológica requerida para cuidar da criança e dessa forma acabam respondendo inadequadamente às suas necessidades. Veja, gente, vontade, as 3 palavras que eu uso aqui, vontade, disposição ou questões psicológicas. Então, se você não é uma pessoa que tem ali um transtorno psicológico naquele momento, eventualmente a gente tem, mas se você faz isso de modo crônico, a gente precisa rever a vontade e a disposição para educar uma criança, para que a gente não seja esse personagem que coloca a criança numa situação de extrema vulnerabilidade. Né, Débora? A gente falar aqui um pouquinho dos canais de denúncia. O famoso Disque 100, né? 100, só apertar isso, é anônimo. O Disque 100, você não precisa se expor. Só que você tem que falar, pelo menos, o nome da criança e o endereço. Porque, assim, dentro de 24 horas é passado para o órgão de proteção. E para o órgão de proteção ir até a família, ele precisa ter pelo menos um endereço completo, ou mais próximo possível, o nome da criança. Conselho tutelar. Você pode ligar para o conselho e também não dar seu nome, porque a gente sabe, as pessoas têm medo de dar nome e ser retaliado por causa disso. Então, você pode ligar para o conselho, você pode ligar no Disque 100, você pode ligar para a delegacia. O que você não pode fazer é ser omisso. Inclusive, no ECA, a lei nos resguarda isso. Em caso de suspeita, você não precisa ter certeza, mas eu não sei se ele está sendo abusado. Suspeitou, não só abuso sexual, qualquer tipo de violência. Suspeitou, faz a denúncia. Que os órgãos de proteção têm uma maneira específica de lidar com a situação de forma a não prejudicar a criança. Não vai chegar lá arrombando porta e pegando a receber a denúncia. Não é assim que funciona, justamente porque, conforme for a abordagem,
o abusador desaparece ou pega a criança e some, né, a família. Então, assim, desconfiou, faz a denúncia e deixa os órgãos de proteção tomar as providências cabíveis. Débora, assim, para a gente encerrar, fala assim, 3 dicas que você dá de boas práticas no ambiente doméstico para proteger. 3 dicas de boas práticas. 3 boas práticas. Em primeiro lugar, o diálogo, né, desde a mais tenra idade. O brincar, porque no brincar, pode usar o brincar para introduzir o diálogo, então uma coisa está ligada à outra, eu vou chegar e sentar a criança ali e falar, começa brincando, porque o brincar, já foi dito aqui, todas as vantagens que tem, e aí aproveita o brincar para entrar nesse diálogo, e esse diálogo, gente, tem que ser várias etapas, não é falar uma vez e pronto não, porque a criança está desenvolvendo a parte neuronal dela, então algumas memórias podem ficando para trás, é reforçar sempre, de ano em ano, de mês em mês, que seja. Então, é o brincar, o diálogo. Deixa eu ver mais uma. Você acha que a comunidade, de alguma forma, envolver? Criar uma rede de proteção? Criar uma rede de proteção, comunidade, assim, procurar saber se as pessoas, seus vizinhos, se seus vizinhos também têm esse cuidado com os próprios filhos, né? Se são pessoas assim. Porque o meio que você vive diz muito sobre você, né? Então, se você vive no meio de seus amigos, são todos negligentes, as chances de você ser o que eu ia dizer, lembrei, é a observação do seu filho. Para além do conversar e do brincar, é sempre observar. Porque, às vezes, algumas mudanças de comportamento são sutis. E começou a mudar comportamento, procura um profissional especializado desde o início, seja a escola, se a escola tiver um PPI, seja talvez um psicólogo, por quê? Aquilo que ela está vivenciando pode ser início de sintoma de estar sofrendo um abuso, pode ser parte do desenvolvimento infantil, porque, por exemplo, às vezes a criança tem irritabilidade ou agressividade que faz parte. Então, é melhor logo no início, você já averiguar o que é aquilo, do que ficar, é fase, vai passar e, no final das contas, pode ser algo muito grave. Então, é o brincar, o diálogo e a observação. Débora, eu quero te agradecer. Não sei se a Mel conseguiu anotar aí. Muito legal, a gente vai fazer o sorteio. Então, gente, o nosso rap está certo, o nosso rap está validado. Check pela nossa psicóloga, porque a gente criou um rap da proteção, tá no canal do YouTube do Gecriva. E o nosso rap no refrão diz assim, olha, me olhe, me escute, me proteja. Acerta aí, Débora. Então, aí os 3 passos lá atrás, né? Tá super validado. Me olhe, né? É esse poder aí que a Débora falou, esse poder da observação, observe sua criança, olhe para ela de verdade, né? Me escute, o diálogo, né, Débora? Então, o diálogo aí de você escutar essa criança, de você dar a oportunidade para ela falar um pouco sobre as vivências dela, sobre as angústias dela, o que ela gosta de comer, faz brincadeiras, né? Uma fruta, fala rápido, coisas que você pode fazer ali com a criança para desenvolver a fala dela, o pensamento acelerado e tudo mais. E me proteja. E como é que você protege alguém? Com atitude. Brinque com essa criança, né? Ficou uma situação complicada, suspeitou do abuso, disca 100. Se você tem segurança de denunciar para o Conselho Tutelar, liga para o Conselho Tutelar, né? Entre em contato com o pessoal, Ministério Público, mas o Disque 100 é seguro, é eficiente, funciona, tá? E você pode utilizar. Então, quero agradecer mais uma vez a sua participação na nossa live. O Gecriva é lotado de conteúdo sobre esse tema, porque esse tema é a essência da nossa instituição. Proteção à infância é uma das bandeiras do Gecriva. Proteção à infância e oportunidades para os jovens. Então, é por isso que a gente tem uma equipe bacana, uma equipe massa, que está sempre se capacitando para proteger a sua criança, para a gente ser aí rede de proteção na sua vida, para você contar conosco, você contar conosco de verdade, tá bom? Então, vamos para o nosso sorteio? Olha, dessa vez, vamos fazer aqui um ao vivo. Tem os nomes aqui da galera que estava na live, vou pedir para a nossa psicóloga tirar aqui um papelzinho. Peraí. Vai lá, Débora, fecha os olhos aí e puxa um papelzinho aqui, faz mais um movimento aí. Olha só. E quem ganhou, gente, deixa eu ver se ela está aqui ainda. É a conselheira tutelar, Raquel Sueli.
Eu nem sei qual que é a câmera que mostra aqui. Tem 3 câmeras, tá, gente? Aqui só para vocês, assim. Raquel Sueli, naquela câmera agora, ó. Raquel Sueli foi a vencedora. Raquel, vem cá buscar a sua agendinha da proteção, tá bom? Porque a gente dá o presente, mas a entrega não, hein, Raquel? A entrega não tem jeito. Agora, mais um, Débora, pra gente sortear a revistinha. Agora a revistinha, tá, gente? Melissa? Vamos lá. Vamos fazer um esforço. Eu acho que é porque é o Insta dela, né? Belle Giordini. Eu acho que eu falei certo. Se eu não falei, Belle, você desculpa aí, tá? Amiga, Belle Giordini ganhou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Chama o Gecriva no WhatsApp, o WhatsApp da Melissa. Anota aí o WhatsApp da Melissa, que aí ela vai, você pode marcar com ela para buscar aqui seu presentinho. 98798-9098. Eu tô olhando aqui pro computador, assim, gente. Mas é aqui que olha. Fica parecendo que a gente está disperso, mas não é porque a gente está vendo a live aqui ao vivo, aí a gente fica olhando, a gente coisa horrível. Mas é aqui, viu, amiga? Anota aí, 98798-9098 para você pegar o seu presentinho. Muito obrigada, Débora. Surreal sua contribuição. Muito obrigada mesmo. É um prazer gigante ter você na nossa equipe e que a gente possa aí continuar fazendo esses trabalhos avançados, né, Débora? É um prazer enorme para mim também fazer parte da equipe do Gecriva, uma equipe assim, sensacional, né? Desde o pessoal aqui do social, o pessoal da educação, hoje conversando com a mãe dos jovens aqui também, né, Melissa? A mãe de um tanto de jovens aqui, toda a equipe, né, de forma geral, assim. É um prazer enorme estar aqui e poder fazer parte dessas mudanças, né? Assim, é lógico que a gente não gosta de ver casos de violência de forma alguma, mas cada caso que a gente vê, a gente consegue agir em cima disso, dá um certo alívio, assim, não, pelo menos posso não mudar o mundo, mas se eu mudar o mundo dessa criança, e a gente é chato, né? A gente pega no pé mesmo. O pessoal aqui sabe, a gente é do tipo que fica ali, ó. Agradecer também, né, você pela oportunidade de estar aqui e a nossa produção, Wagner e Melissa. Então é isso, galera. Muito obrigada por você ter escolhido a melhor parte, viu? Ter escolhido ficar aqui e escutar a gente. Você não ter ido para os afazeres. A melhor parte era ficar aqui e escutar, tá bom? Então, que bom que você ficou até o final. Deus te abençoe. Que você tenha muita sabedoria para lidar com a sua família, com a sua criança. Que você cresça aí. E gratidão demais, né? Gratidão demais, primeiramente, a Deus, porque Ele cuida de nós o tempo inteiro e que Ele nos dá essas oportunidades e essas inquietudes para a gente fazer sempre o que é bom e o que é certo e aquilo que vai mudar realidades e vidas, especialmente das crianças e dos adolescentes e dos jovens, claro. E agradecer a nossa produção, né, Débora? Foi show, né? Eu estou assim, me sentindo super chique, muito elegante, gente. Assim, ele fez toda uma produção, eu queria filmar aqui, mas eu acho que nem tem como. Mas depois eu vou mandar uma foto no Instagram. Curte lá, viu, gente? Foi muito legal. A gente pretende fazer mais vezes. Quem sabe aí, Rádio Livre, convida a gente, que tu viu que a gente é bacana, né? Rádio Livre, conto contigo, viu? Para fazer um podcast. Eu tinha criado um nome, não posso falar aqui pro podcast. Mas não posso entregar assim, que a gente é meio maluquinha. Mas a gente, quem sabe, a gente tem a oportunidade de levar conteúdo de qualidade para dentro da sua casa, através da rádio, não apenas através da internet. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe e até a próxima. Bora para casa, né, galera? Deus abençoe você. Tchau, tchau. No final, você falando...